Fala nação, tudo bem com vocês? Eu sou o Jaime, sejam muito bem-vindos ao KonohaCast. Hoje estou trazendo um canal interessante demais. Nossa, ó, tá usando. Boa, tá suavidade. Estou trazendo um canal insano que vocês vão curtir, que é Universo Nerd. Eles estão trazendo algo sobre God of War. Para mim é o meu jogo favorito da PlayStation, um jogo impecável, que é sobre nosso menino Kratos, ok? Cara, eu nem me apresentei. Ah, tá certo, tá certo. Sobre o nosso menino Kratos, que é God of War. Você aguentaria ser o Kratos na vida real? A ciência insana de seus poderes. Então é isso. Desde já se inscrevam, deixem um like no vídeo, ative o sininho das notificações, que isso vai ser muito importante, que vai estar ajudando muito o canal. Vocês não sabem como isso vai estar ajudando. Então é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Lembrando, o link na descrição do vídeo original, ok? 3, 2, 1. Cara, eu nem sei se eu deixei na qualidade boa aqui pra vocês. 420. 480, não. Bora. Você já se perguntou se um humano comum conseguiria suportar as forças sobre-humanas de Kratos? Do calor de Não mesmo. 5.000 graus Celsius de suas lâminas do caos até a força para encarar titãs, hoje vamos explorar a ciência por trás desses feitos impossíveis. Será que o seu corpo aguentaria o trampo de ser o deus da guerra? Você já se perguntou o que aconteceria se um humano comum recebesse os poderes de um deus? A transformação de Kratos de general espartano para semideus tem uma explicação científica surpreendente. Na verdade, ele já nasceu sem um semideus, né? Ele é filho de Deus, então meio que ele já tinha esse boost, esse buff de poder e força sobre-humana. Acho que não sei se na época era ativado, ele já tinha esse ativo, né? Ele era um guerreiro fenomenal. Vamos voltar ao começo da história de Kratos, quando ele era Kratos. apenas um general espartano com força acima da média, mas ainda humano. Exatamente. Antes de se tornar o lendário fantasma de Esparta, Kratos era um mortal, um guerreiro formidável, claro, mas limitado pela biologia humana. Um soldado espartano típico da Grécia Antiga já era impressionante, capaz de carregar cerca de 30 quilos de equipamento em batalhas que duravam horas a fio. Esses guerreiros eram considerados máquinas de combate, treinados desde a infância. Mano, 30 quilos no seu corpo e você combatendo, isso é louco. Em um regime brutal que os transformava nos soldados mais temidos do mundo antigo. Mas quando Kratos faz seu pacto desesperado com Ares, tudo muda. Seu corpo passa por transformações que desafiam completamente as leis da biologia humana. A questão que precisamos responder é: quanto poder seu corpo realmente ganhou nessa transformação? Para dar uma ideia, estudos sobre o limite teórico da força humana sugerem que mesmo o mais forte dos mortais jamais conseguiria levantar mais de 500 quilos. Um limite impressionante, mas ainda dentro do reino do possível. Kratos ultrapassa isso facilmente só ao realizar todas as acrobacias com as lâminas do caos, que pesariam cerca de 50 a 100 quilos cada uma, considerando seu tamanho e material. E ele não apenas as levanta, ele as gira em movimentos circulares velozes, algo que criaria uma força centrífuga capaz de arrancar os braços de qualquer humano normal. Falando nos movimentos de Kratos, vocês já pararam para pensar o que aconteceria com um corpo humano que tentasse realizar aqueles saltos acrobáticos impressionantes? Quando calculamos a força G durante essas manobras, o resultado é assustador. Um salto típico de Kratos, onde ele salta várias vezes sua própria altura, geraria forças de impacto na aterrissagem que facilmente quebrariam todos os ossos de suas pernas e causariam deslocamento de órgãos internos. Para um exemplo prático, pilotos de caça podem desmaiar quando expostos a forças G superiores a 9 Gs por períodos prolongados, mesmo com trajes especiais. Kratos rotineiramente suporta forças muito maiores que isso quando executa seus ataques mais brutais. Quando ele arranca a cabeça de um ciclope ou esmaga o crânio de um minotauro, seus músculos exercem forças que ultrapassariam facilmente 20 Gs. A ciência nos mostra que para Caraca, que isso, Cleitinho? Meu amigo. Mano, isso é absurdo, tá ligado? Isso é um absurdo. Gente, eu tô fazendo isso aqui pra ver se tá gravando tudo certinho. Cara, isso é um absurdo. Kratos é sinistro demais. Kratos suportar esses movimentos sem se desintegrar, sua densidade
Fora quando os vilões pegam ele, jogam ele pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. A idade óssea precisaria ser pelo menos 10 vezes maior que a de um humano normal. Para comparação, a doença conhecida como osteopetrose pode aumentar a densidade óssea humana em até 4 vezes, mas vem com Caraca. efeitos colaterais severos. Os ossos de Kratos teriam que ser mais densos que o titânio para não se quebrarem durante suas batalhas mais intensas. Sua musculatura também teria que ser radicalmente diferente da nossa. Fibras musculares humanas comuns geram cerca de 16 a 30 newtons de força por centímetro quadrado. A musculatura de Kratos teria que ser capaz de gerar 100 vezes mais força para realizar os atos que vemos nos jogos. Não, isso aqui dele acho que é um dos momentos de força bruta. Acho que isso provavelmente foi o ato de força bruta que ele mais atingiu. Porque, mano, o cara levantou um templo do peso de 9 reinos. Mas fica aquela dúvida. Foi mais o peso de 9 reinos para algo metafísico ou algo físico? Que é além do físico humano ou algo mental? Porque, mano, cara, esse foi o feito de força dele mais absurdo de todos os momentos que eu já vi em God of War. Também tem ele lutando contra os dedos do Atlas, que também é surreal. Isso significa... Atlas não foi de Cronos, não, foi do Atlas. Acho que teve o de Cronos também. Teve o de Cronos e de Atlas. O Cronos ele tentou fazer com um dedo e o Atlas foi com 2. Significa que cada movimento seu produziria calor suficiente para cozinhar seus próprios músculos se não houvesse algum mecanismo divino de dissipação de calor. É louco. E falando em energia, vocês têm ideia do quanto Kratos precisaria comer para manter esse nível de força? Um atleta olímpico consome cerca de 3.500 a 4.000 calorias por dia para sustentar seu nível de atividade. Michael Phelps, durante seu auge, consumia cerca de 12.000 calorias diárias. Caraca, Mas velho. Kratos, se calcularmos a energia que ele gasta em uma única batalha contra um deus, chegamos a um número impressionante, entre 30.000 a 60.000 calorias. Para colocar em perspectiva, isso é o equivalente a comer 240 Big Macs em um único dia. Um humano normal nem conseguiria digerir toda essa comida, muito menos extrair energia suficiente dela para alimentar músculos capazes de derrotar deuses. Gente, peraí, acho que tem alguém me chamando. Em derrotar deuses, Já volto. Voltei, não tinha ninguém me chamando não, eu acho. Então, bora continuar aqui, manos. O vídeo tá incrível. O que aconteceria se tentássemos medir o verdadeiro poder de Kratos na batalha contra um titã? No God of War 2, temos uma cena que desafia completamente a física. Nosso espartano furioso segurando o dedo gigantesco de Cronos. Se você acha que toda aquela energia... God of War 2 não, que é God of War 3. A calórica que mencionamos é impressionante. Prepare-se, porque os números ficam ainda mais insanos quando analisamos essa façanha colossal. Vamos mergulhar no universo de God of War 2, onde Kratos enfrenta Cronos, um titã tão massivo que acho que eles confundiram. Ali é o Atlas. Prédios parecerem brinquedos de criança. Estamos falando de uma criatura com aproximadamente 488 metros de altura. Para colocar isso em perspectiva, é como se o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro decidisse levantar e sair caminhando. Mas quanto exatamente esse gigante pesaria? Considerando a massa e o volume de um ser desse tamanho, chegamos a um número astronomicamente ridículo, aproximadamente 7 milhões de toneladas métricas. Caraca! Isso não é apenas pesado, é absurdamente massivo. Cada passo dessa criatura seria capaz de causar terremotos e esmagar montanhas inteiras. Agora vem a parte maluca. Em determinado momento, Cronos tenta esmagar Kratos com seus dedos gigantes. E o que nosso protagonista faz? Ele não apenas resiste... Aí, tá vendo? Realmente foi o que? Ele fala dedos. O Atlas é realmente com os 2 dedos. O Kratos o Cronos é com 1. Aqui agora o Pó 3. Mas mesmo assim é feito gigantesco de força. Consegue repelir o ataque. Vamos calcular a força aplicada nesse momento específico. Para um ser do tamanho de Cronos exercer pressão com seu dedo, estamos falando de aproximadamente 1,6 trilhões de newtons de força. Caraca! Isso é tão absurdo que precisamos de comparações para entender. Estamos falando de uma força 400 milhões de vezes maior que o soco mais forte já dado pelo melhor boxeador do mundo. Imagina se você estivesse no lugar de Kratos. Uma pressão dessa magnitude não apenas esmagaria seu corpo, você seria instantaneamente transformado em uma poça de material orgânico.
Nem mesmo os materiais mais resistentes criados pela humanidade conseguiriam resistir a uma força dessa magnitude. Para que Kratos consiga não apenas sobreviver, mas efetivamente resistir a essa pressão, seus músculos e ossos precisariam ser feitos de algum material teoricamente impossível. Estamos falando de algo mais resistente que qualquer metal conhecido pela ciência moderna. O aço mais resistente que temos nem chegaria perto. Titânio reforçado seria esmagado como papel Kevlar de última geração, simplesmente desintegraria. Os cientistas estimam que os ossos humanos podem suportar pressões de até 1.700 psi antes de quebrarem. Os ossos de Kratos teriam que ser literalmente bilhões de vezes mais resistentes para aguentar essa força. É como comparar a resistência de uma casca de ovo com a de uma nave espacial. Estamos em dimensões totalmente diferentes. E não é só sobre resistir. Kratos precisaria gerar uma força contrária de magnitude semelhante para efetivamente segurar o dedo de Cronos. Traduzindo isso para a capacidade de levantamento, nosso protagonista estaria erguendo aproximadamente 18,5 milhões de toneladas. Para visualizar esse absurdo, é o equivalente a levantar 3.700 pirâmides de Gizé ao mesmo tempo. A energia necessária para esse feito seria semelhante à produzida por uma pequena usina nuclear funcionando a plena capacidade. Sim, estamos falando de um corpo que consegue gerar e canalizar a mesma energia que usamos para fornecer eletricidade para cidades inteiras. Os músculos de Kratos seriam essencialmente reatores nucleares biológicos. Pensando na energia térmica, esse tipo de esforço muscular geraria tanto calor que qualquer ser humano normal seria literalmente cozido por dentro. Agora vocês conseguem entender sobre o quesito humano e um deus. Deuses são inexplicáveis e a gente está tentando trazer para o mundo real. Ao você ver o quão grotesco é a diferença, tá ligado? E outra, se a gente pegar na jogatina real mesmo, o Kratos nunca foi de F, só em momentos específicos. Porque, pô, quantas vezes a gente já perdeu no jogo? Então a história seguindo que ele tudo conseguiu sempre de primeira, mas em alguns momentos ele pendengava. Mas, meu amigo, é um bagulho inexplicável. Vocês têm noção que isso é inexplicável? Cara, é um absurdo. A gente pegando os feitos do Kratos e trazendo pra realidade, fica ainda mais absurdo ainda o tanto de feito que ele fez. É loucura. E parabéns pro canal, tá? Kratos, durante esse feito, chegaria facilmente aos 200 graus Celsius, suficiente para ferver água e derreter vários tipos de plásticos. O sistema cardiovascular necessário para suportar essa atividade muscular precisaria bombear sangue a uma pressão que explodiria qualquer veia ou artéria humana normal. Estamos falando de um coração capaz de gerar pressões centenas de vezes maiores que as de uma mangueira de bombeiros. E onde Kratos conseguiria apoio para exercer toda essa força? A física básica nos ensina que precisamos de um ponto de apoio para aplicar força. No cenário de Kratos resistindo ao dedo de Cronos, ele precisaria de um apoio tão firme quanto o núcleo da Terra para não ser simplesmente empurrado para dentro do solo. Falando em desafiar as leis da física, as armas de Kratos são outro fenômeno que faz cientistas coçarem a cabeça. O que seria mais mortal? Tocar as lâminas do caos a 1.200 graus Celsius ou ser atingido pelo machado Leviatã com sua temperatura próxima ao zero absoluto? Ambas as respostas envolvem sua rápida e dolorosa desintegração. Vamos começar pelo extremo frio. O machado Leviatã não é só uma arma bonitinha que brilha azul. É um instrumento de manipulação térmica que no jogo congela instantaneamente qualquer inimigo. Mas você já parou para pensar na temperatura necessária para fazer isso acontecer na vida real? Para conseguir esse efeito de congelamento instantâneo, o machado precisaria operar em temperaturas próximas ao zero absoluto, ou seja, menos 273 graus Celsius. E aí é que a coisa fica interessante. Esse valor não é só muito frio, é literalmente o limite teórico de frio que pode existir no nosso universo. Caraca! Onde os átomos praticamente param de se mover e têm energia mínima.
A ciência moderna já nos mostrou que é teoricamente impossível atingir exatamente o zero absoluto. Os laboratórios mais avançados do mundo conseguem chegar pertinho, mas nunca totalmente lá. Isso porque seria necessário remover toda a energia térmica de um sistema, algo que as leis da física simplesmente não permitem. Mas mesmo que o machado chegasse perto dessa temperatura, ele violaria outra lei fundamental, a segunda lei da termodinâmica. Essa lei diz que o calor sempre flui do objeto mais quente para o mais frio, e essa transferência leva tempo. Não existe isso de congelar alguém instantaneamente, a não ser que você seja um deus nórdico, claro. Se você fosse atingido pelo machado Leviatã, seus tecidos não só congelariam, eles se quebrariam como vidro. As células do seu corpo são compostas majoritariamente por água, e essa rápida mudança de temperatura faria a água se expandir e estilhaçar suas células de dentro para fora. Nada bonito de se ver. Agora vamos para o outro extremo, as lâminas do caos. Para manter aquele brilho alaranjado constante que vemos no jogo, essas lâminas precisariam estar constantemente a pelo menos 1200 graus Celsius. Para contextualizar, isso é quente o suficiente para derreter alumínio, cobre e até mesmo ferro. A maioria dos fornos industriais opera nessa faixa de temperatura. Mas o problema não para por aí. Quando Kratos faz aqueles ataques especiais onde as lâminas ficam ainda mais incandescentes, a temperatura poderia facilmente ultrapassar os 5000 graus Celsius. Estamos falando de um calor comparável à superfície do Sol. Que isso? E agora vem a pergunta que não quer calar. Como diabos Kratos consegue segurar essas coisas? Se a temperaturas extremas já vimos que qualquer material orgânico seria vaporizado a vários metros de distância dessas lâminas, imagina segurar elas. A radiação térmica por si só seria suficiente para transformar as mãos de qualquer ser humano normal em carvão instantaneamente. A física básica nos ensina que a radiação térmica se propaga em todas as direções. Se as lâminas do caos existissem na vida real, elas emitiriam um calor tão intenso que seria como ter um pequeno sol em cada mão. Tudo ao redor pegaria fogo, ar, roupas, cabelo e principalmente a pele. É um pouco irônico pensar que as lâminas do caos eram originalmente uma punição para Kratos, acorrentadas aos seus braços. Na realidade, seria uma sentença de morte instantânea para qualquer mortal, ou até mesmo para um semideus. E tem mais. Para que esse calor se mantenha constante, seria necessária uma fonte contínua de energia. As lâminas, de alguma forma, violam a primeira lei da termodinâmica, conservação de energia, ao manter esse estado perpétuo de incandescência sem uma fonte visível de combustível. É como ter um maçarico industrial funcionando por décadas, sem nunca precisar ser reabastecido. Talvez o mais fascinante seja o contraste entre essas duas armas. De um lado, temos as lâminas do caos operando a temperaturas que rivalizam com a superfície solar. Do outro, o machado Leviatã funcionando a temperaturas próximas ao limiar mais frio possível do universo. Kratos literalmente carrega os dois extremos térmicos teoricamente possíveis em nosso... E detalhe, ele não se machuca usando essas armas. Lógico, as lâminas do caos no primeiro jogo se o machucavam. Só que hoje em dia não mais. Isso é loucura. universo. Resistência de um deus. A resistência. Se as armas de Kratos são impressionantes, o corpo que as empunha é ainda mais extraordinário. Vamos falar sobre um aspecto que poucos param para analisar: a incrível resistência física que permite a Kratos sobreviver a situações que transformariam qualquer um de nós em uma poça de sangue na hora. Imagina só, você está jogando God of War e vê Kratos cair de uma altura enorme, bater no chão e simplesmente levantar, como se tivesse descido do sofá. Parece normal no jogo, mas a ciência por trás disso é absurda. Quando o nosso deus da guerra despenca dessas alturas vertiginosas, seu corpo absorve impactos que geram forças de até 50.000 newtons. Para ter uma ideia do que isso significa, é como se um carro de 5 toneladas caísse em cima de você. Qualquer pessoa normal seria instantaneamente transformada em pasta, ossos estilhaçados, órgãos internos rompidos, game over total. Nossa!
E não para por aí. Lembra quando Zeus atinge Kratos com um raio divino em God of War 2? Um Sim. raio comum na Terra já é devastador, atingindo temperaturas de 30 mil graus Celsius e liberando energia equivalente a 300 milhões de volts. Agora imagine um raio divino disparado pelo próprio rei dos deuses. Estamos falando de uma descarga elétrica que, teoricamente, seria centenas de vezes mais potente que o raio mais forte já registrado na Terra. Para sobreviver a esse choque elétrico divino, o corpo de Kratos precisaria ter uma resistência elétrica simplesmente surreal. É como comparar um fio comum de cobre com um supercondutor quântico. Sua pele e órgãos teriam que dissipar essa energia de um jeito que a física moderna nem consegue explicar direito. E de onde viria toda essa resistência? Se aplicarmos os princípios da ciência dos materiais, o corpo de Kratos precisaria ter uma combinação impossível de propriedades. Seus ossos necessitariam da flexibilidade do grafeno, o material mais resistente conhecido, 200 vezes Nióbio mais ou forte que o grafeno? aço, para absorver impactos sem quebrar. Sua pele precisaria ter a resistência térmica de cerâmicas espaciais, capazes de suportar as temperaturas extremas da reentrada atmosférica. E seu sistema celular precisaria ter a capacidade regenerativa das salamandras. Cê é louco. No final, mais impressionante do que sua força divina e armas lendárias, a maior conquista de Kratos é sua jornada pessoal, de um guerreiro tomado pela fúria a um pai que busca proteger o filho. Sua história mostra que até deuses podem evoluir e encontrar redenção. E você, teria coragem de encarar esse desafio? Se gostou da análise, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a ciência por trás do mito. Cara, eu gostei desse aqui, ó. Fatality na vida real. Mano, primeiramente, que vídeo espetacular. Que canal surreal. História muito bem feita, sinceramente. E, cara, mostra o quão insano é o Kratos do God of War trazendo pra vida real. Que personagem surreal. Mano, isso é absurdo, cara. Isso é loucura, de verdade. Isso é loucura. É loucura. Cara, vídeo incrível. Adorei. História muito boa. Realmente ele só errou no Atlas e no Cronos. Ele realmente acabou confundindo. Quando ele fala dedo ou dedos. Ou realmente ele não confundiu, falou só do Kratos. Mas aparentemente ele citou o God of War 2. Ali no God of War 2 é o Atlas que tenta esmagar o Kratos. No 3 já é o Cronos. Mas, pô, vídeo sensacional. Show! Se curtiram, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, que isso é muito importante, que vai estar ajudando demais o canal. Fechou? Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo.